Olá, meus queridos, tudo bom, nono ano? Então, na aula de hoje a gente vai fazer a correção dos exercícios do livro e também daqueles exercícios que eu passei para vocês fazerem em casa, né, no caderno. Quem puder imprimir ou quem não puder pode copiar, enfim, né, vocês guardem esse arquivo, esse PDF dessa correção para vocês terem como depois copiar no caderno direitinho. Então, vai ser sobre a nossa matéria de biologia, que é sobre os tecidos de condução de seiva e fotossíntese, né? Então, na página 266, está perguntando, deram algumas frases assim e umas palavras para vocês colocarem no lugar certinho. Então, a clorofila é o pigmento de coloração verde. Então, a letra A, clorofila, pigmento responsável pela fotossíntese. Letra B, o floema, tá? É um tecido vegetal que conduz a seiva elaborada. Sempre seiva elaborada conduz no floema. Vegetais são seres autótrofos, ou seja, seres que fazem fotossíntese, seres que produzem o seu próprio alimento. Lembra que a própria palavra autótrofos, significa que eles mesmos vão produzir o alimento para se nutrir. Letra D. Os principais órgãos fotossintetizantes são as folhas, com certeza. É na folha onde está a maioria dos cloroplastos responsáveis pela fotossíntese. E letra E. O cloroplasto é a organela onde ocorre a fotossíntese, sim, com certeza. Letra F. O gás carbônico é utilizado pelo vegetal no processo de fotossíntese. Na página 266 também tem a número 2, onde dá 3 alternativas e pede para a gente explicar, marcar as alternativas que a gente escolheu como verdadeiras. Então, a primeira alternativa é verdadeira, ou seja, o formato laminar, o formato de lâmina, ou seja, aquela superfície plana da folha, contribui para a maior captação de luz. Então, com certeza. A segunda opção não é correta porque ele fala a fotossíntese ocorre com maior intensidade no caule. Não, porque para a fotossíntese ocorrer é necessário cloroplasto. Só alguns vegetais têm cloroplasto no caule. Isso não é uma regra, tá? É uma exceção. E a última alternativa é correta porque diz a disponibilidade de água no ambiente influencia o formato e o tamanho das plantas. Com certeza, então se o vegetal ele não tem água nem nutrientes disponível, ele não vai crescer ou não vai se desenvolver. Na página 267 tem aquela tirinha onde ele fala, no primeiro quadrinho, o menino reclama com o pai que ele cortou as folhas da plantinha. E o pai explica que é para não perder água. E aí a questão da letra A pergunta: explique com suas palavras a relação entre folhas e a perda de água citada no quadrinho. Então, a perda de água por transpiração é um processo natural da planta. Do mesmo jeito que ela perde água devido ao calor, radiação, né, a alta temperatura, ela também absorve água no solo. Então, essa taxa de perda de água, ela vai sendo compensada pela absorção de água nas raízes. E na letra B, como as plantas podem perder água? Então, pelo processo de transpiração que ocorre nos estômatos, né? A gente estudou isso na outra aula, que os estômatos são a parte da folha responsável pelas trocas gasosas. A número 4 fala que existe um processo que ocorre na atmosfera devido à poluição que faz aumentar o gás ozônio. E aí isso pode interferir no processo de fotossíntese das plantas. Então, a letra A, como a poluição pode interferir na fotossíntese? Então, o aumento do gás ozônio na estratosfera, né, que é uma das camadas da atmosfera, pode inibir a abertura dos estômatos. E vocês sabem que os estômatos fazem as trocas gasosas. Então, eles incorporam o gás carbônico que está no ambiente. Então, estômato e cloroplasto são dois órgãos da planta que estão unidos. Se os estômatos não absorverem gás carbônico, o cloroplasto não vai conseguir fazer a fotossíntese. E a letra B, como a não abertura dos estômagos prejudica a fotossíntese? Justamente, se não tem uma quantidade de gás carbônico suficiente na planta, não vai ter também fotossíntese.
A próxima parte já é o gabarito do exercício que eu passei para vocês. Então, no número 1, falava que a parte das organelas celulares, né, principalmente nos vegetais, e aqui dizia, marque a estrutura que não pode ser utilizada para diferenciar uma célula vegetal da animal. Então, assim, existem muitas organelas. Quase todas aqui estão presentes na célula vegetal, mas uma apenas está presente tanto nas células vegetais quanto nas células animais, que no caso é a mitocôndria. A mitocôndria não pode ser usada como fator de diferenciação, porque tanto os animais quanto as plantas têm mitocôndrias, que são responsáveis pela respiração e liberação de energia, né? Número 2. Sabemos que a célula vegetal e animal apresentam diferenças. Marque, então, a alternativa incorreta. Então, a número 2 vai ter várias alternativas, só que uma delas está errada. Vamos ver as outras para vocês verem que estão corretas. Ó. Letra A. Plastos relacionam-se com fotossíntese. Sim, com certeza. Alguns plastos acumulam clorofila. Então, os cloroplastos é um tipo de plasto que acumula o pigmento verde para poder fazer a fotossíntese. A letra B. O cloroplasto é um exemplo de plasto. Também está certo. Agora, olha a letra C. Os plastos relacionam-se com o equilíbrio osmótico. Não, isso está errado. Equilíbrio osmótico, ou seja, equilíbrio de água e sais minerais dentro do vegetal, não é o cloroplasto que regula isso. Tá? Então, essa aqui é a alternativa incorreta. Número 3. Qual a organela celular responsável pela produção de glicose? É o cloroplasto. A produção de glicose é um produto da fotossíntese. Tá? Então, é aquela seiva elaborada que a gente estudou. Número 4. O eucalipto é um tipo de árvore muito utilizado em locais encharcados de água para secar o solo, pois retira grande quantidade de água e a perde por meio da transpiração. Qual é o órgão que faz a transpiração e a estrutura pela qual sai o vapor de água? Então, o órgão da planta responsável pela transpiração é os estômatos. E a estrutura da planta que tem estômatos são as folhas. Aqui fala de alguns insetos que se alimentam de seiva elaborada, introduzindo seu aparelho bucal, então são insetos adaptados a isso. Aí ele pergunta, para a obtenção dessas substâncias, qual vaso condutor deve ser atingido? Ou seja, qual é o vaso condutor para ele absorver a seiva elaborada? É o floema, né? Essa questão aqui vai falar do estado físico da água, a água como solvente líquido, a composição química de hidrogênio e oxigênio, ou seja, está falando basicamente sobre água. Aí no final ele fala, nas árvores, as interações que ocorrem entre as moléculas de água presentes na base teórica para explicar então ele dá várias opções. Olha a primeira opção, condução de seiva bruta ao longo de vasos do floema. Errado. A seiva bruta não é conduzida pelo floema, tá? É conduzida pelo xilema. A letra C é errada porque, condução de seiva elaborada pelos vasos do floema, então ele trocou de novo. Seiva elaborada é floema, não xilema. A letra D está errada também porque, apesar da definição estar certa, que a seiva elaborada ela é conduzida pelo floema, não está certa em relação ao texto da questão, porque o texto da questão está falando sobre xilema. Então, a questão correta seria a letra A, condução de seiva bruta ao longo dos vasos do xilema. A número 7 pede para a gente diferenciar fotossíntese, respiração e transpiração. Então, a fotossíntese é aquela reação onde há absorção de gás carbônico e água e a produção de glicose e gás oxigênio. E ocorre nos cloroplastos das folhas. Já a respiração é uma reação química que os vegetais absorvem o oxigênio, liberam o CO2, mas liberam energia para a planta. Então, é uma reação química que ocorre na mitocôndria. E a transpiração é a eliminação de vapor d'água pelos estômatos, ou seja, as trocas gasosas. Então, ocorre nos estômatos. A número 8 é para vocês completarem a equação da fotossíntese, né? Então, o gás carbônico mais água
formando glicose e gás oxigênio. E aqui, ó, tem essas moléculas que é para vocês se habituarem, porque a gente vai chegar uma hora em química que a gente vai precisar trabalhar só com esse tipo de nomenclatura, tá? Número 9 é para vocês completarem, ou seja, raízes são responsáveis pela absorção de água e sais minerais, é a seiva bruta, né, que é transportada pelo xilema, que vai das folhas até vai das raízes até as folhas. Depois, a fotossíntese é a absorção de gás carbônico e água, formação de gás oxigênio e glicose, que vai das folhas até todas as partes do vegetal. A clorofila, que é o pigmento verde responsável pela realização da fotossíntese. E a fotossíntese ocorre principalmente nas folhas, tá, pessoal? Então é isso. Então completem direitinho o gabarito de vocês. Deixem o caderno completo com a matéria direitinho. E na próxima aula a gente já entra na matéria nova, tá bom? Um grande beijo para todos, fiquem com Deus e até a próxima.